Caminhos do desejo, segundo o dicionário Merriam-Webster, são rotas ou caminhos não planejados, como um caminho desgastado em uma superfície gramada, formados pelo tráfego repetido de pedestres, que são usados por estes em preferência a uma alternativa oficial ou em sua ausência. A cidade de Brasília está repleta desses caminhos. Caminhos do desejo se formam por diversos motivos, sendo um deles para facilitar a locomoção entre dois pontos, tendo um caminho mais curto entre eles, ou servindo de atalho para aqueles mais apressados. Às vezes eles são um caminho mais seguro entre você e seu destino, como podemos ver aqui nas passagens subterrâneas que atravessam o eixão, onde muitos preferem arriscar um atropelamento do que ser vítima de um latrocínio ao atravessá-los. São raras as vezes que esses caminhos se oficializam e acabam cimentados. Isso aconteceu recentemente na Universidade de Brasília. Essa calçada, previamente o Caminho do Desejo, encurtava o trajeto entre o restaurante universitário e o ponto de ônibus mais próximo. Ela se diferencia das outras calçadas por suas curvas orgânicas, marcas de um caminho do desejo. Muitos desses caminhos desembocam em pontos de ônibus, pontos de interesse para as pessoas que os atravessam. Às vezes a calçada simplesmente não existe, não lhe deixando outra opção senão passar por um caminho do desejo. Este é um fenômeno orgânico, quer dizer, os caminhos aparecem e desaparecem da cidade como seres dotados de vida, já que dependendo das pessoas que passam por eles para se manterem caminhos do desejo. Caso contrário, a vegetação cresce novamente e eles voltam a ser grama. Este é um fenômeno muito curioso que talvez você nunca tenha notado se sua vivência do plano piloto se dá a 80 km por hora no eixo rodoviário a caminho de sua mansão no Lago Sul. Mas essa é uma característica marcante da cidade para aqueles que a experienciam a pé, algo que você não deveria fazer, já que a cidade não foi desenhada para isso. O urbanismo centrado no automóvel não é um fenômeno novo, tendo nascido nos Estados Unidos quase que junto ao advento do carro. A indústria automobilística e a própria ideologia americana levaram ao favorecimento deste meio de transporte em detrimento de outros meios de locomoção. E por volta da Segunda Guerra Mundial, a ideia já havia penetrado o planejamento urbano do país. O Brasil seguiu este modelo, principalmente nas décadas de 50 e 60, resultando na cidade de Brasília, onde este conceito foi levado a outro patamar. O Plano Piloto de Brasília, feito por Lúcio Costa em 1956, vencedor do concurso que visava desenhar a nova capital do país, foi o plano mais racional recebido pelos avaliadores. Nele, Lúcio explicita que houve o propósito de aplicar princípios francos da técnica rodoviária à técnica urbanística, não deixando dúvidas de que a circulação do carro era a principal preocupação do planejamento da nova capital. Em um dos pontos do plano, ele também prevê um clube de golfe e um yacht club para Brasília, os dois elementos mais importantes de uma cidade. Desde sua concepção, Brasília foi pensada com caráter monumental. Logo, muito se pesa pela preservação do seu urbanismo, sendo um projeto singular em que um dos objetivos era definir uma identidade brasileira. A consequência, a cidade se torna resistente a mudanças. Em abril de 1960, pouco antes da inauguração da cidade, foi passada a primeira lei proibindo qualquer alteração ao plano piloto. Porém, ela nunca foi regulamentada, até 1987. Em 1987, foi proposta a ideia de tombar o plano piloto de Brasília como patrimônio mundial. E para demonstrar a seriedade da proposta, o governo então regulamenta a lei de 1960, protegendo a área de modificações. No final do mesmo ano, a Unesco acata a ideia e Brasília se torna um patrimônio da humanidade. Todas essas proteções levam ao entendimento de Brasília como museu, como uma obra de arte envolta em vidro, com a placa ao lado escrito não tocar. Nunca como uma cidade, como um conjunto de pessoas vivendo em sociedade, como um organismo vivo que se adapta às condições em que está inserido, tal como um caminho do desejo. Brasília possui um charme inerente a ela. No entanto, não podemos esconder seus erros, muito menos impedir que soluções possam ser implementadas. O próprio Lúcio Costa, quando retornou à cidade em 1985, fez uma caminhada pelo centro e disse: como a gente precisa melhorar a vida do pedestre nessa cidade.